Gales. Boa noite, professora. Boa noite. Então vamos lá, vocês estão me ouvindo, meninas? E meninos, não sei quem que tá aí exatamente. Eu Sim, tô. normal. Então tá bom. Então vamos começar, né? Então hoje é a nossa aula de revisão, né, de conteúdos, que na semana que vem vocês têm a avaliação, né, para realizar. Então lembrando que nesse bimestre a avaliação é no mesmo formato que no bimestre passado, tá? Vocês terão que responder, né, 6 questões discursivas, tem uma avaliação com 6 questões discursivas, que vai ficar disponível a semana toda para vocês realizarem, tá? Vocês não precisam entrar no dia exato, né, um dia específico para fazer a avaliação, como foi no semestre passado. Daí vocês sabem, né, que a composição da nota desse bimestre também, né, é a prova, que vai valer. Esse semestre tem um peso diferente. E acho que é 40 pontos, se eu não me engano, apesar de ser, né, dela ser composta por 6 questões. Aí vocês têm uma parte da nota que é o projeto integrador, uma parte que são as postagens, né, nas atividades de frequência, né? E a questão da prova integradora, tá? Então esse semestre vocês têm uma composição de nota um pouco diferente do bimestre passado, tá? Hoje eu vou retomar alguns temas, né? Já vou meio que explicando para vocês, né? Porque daí segunda-feira também vocês já vão ter acesso à prova. Do que vocês têm que ler, né? O que vocês têm que retomar para poder realizar a prova, tá bom? Eu estou abrindo aqui o plano de ensino. E já estou com a prova também aqui aberta, né? Que daí já está postada, ela vai ser aberta daí a partir de segunda. Depois do final da nossa revisão, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o projeto integrador, tá? Que vocês têm que me entregar também agora até dia 30. Então deixa eu só abrir o plano de ensino. Só para eu falar para vocês quais são né, os temas que vocês deverão retomar, porque às vezes a gente acaba se perdendo, né, por conta o que foi do primeiro bimestre, o que é do segundo bimestre, os textos, né, que vocês devem reler, e depois a gente vê um pouquinho os conteúdos, de uma forma bem sintética hoje, tá, gente? Então vamos lá. Então, no primeiro bimestre, nós fomos até a aula do dia 10/9, que era a querela entre antigos e modernos, tá? Então, isso, a gente não vai retomar isso, né, nesse segundo bimestre, isso foi o conteúdo do primeiro bimestre, tá bom? Então, anotem aí, gente. Nesse segundo bimestre, os temas, né, que serão solicitados, serão exigidos na prova, é o tema da aula do dia 17/9, subjetividades e sociabilidades modernas, né? E cujo texto de apoio desse debate foi o texto do Philippe Herrier. Até estava com o livro aqui para dar uma lembradinha no conteúdo, né? Nesse livro aqui a introdução, na verdade, né? O texto introdutório. Esse aqui, né? Por uma história da vida privada. É um texto bem curtinho, denso, confesso, né? Vou até retomar aqui algumas questões hoje. Mas é um texto bem curtinho,
que trabalha com essa questão, né, de novas práticas, novas formas de sociabilidade, novas formas de constituição subjetiva que marcam a modernidade, principalmente ligadas a essas questões dos processos de privatização, tá? Processos, né, de construção de espaços mais privados, mais íntimos. Então, esse que é o tema, né, desse texto. Então, acho que lá no YouTube ficou como processos de privatização, se eu não me engano, tá bom? Então, esse é o primeiro tema e primeiro texto que vocês deverão retomar para a prova. Lembrando, gente, que essa temática estava prevista no plano de ensino para o primeiro bimestre, mas a gente deu uma atrasadinha, né, por conta, acho que de uns eventos, tá? Então, daí isso entrou para o segundo bimestre, mas é o primeiro tema. O segundo tema é a discussão que nós fizemos sobre a construção da ideia de civilidade, de civilização, né? A partir de um outro texto também desse livro aqui, aí um texto do Jacques Revel, né? Que é Os Usos da Civilidade, tá? Então esse é um outro tema, né, que trabalhamos no segundo bimestre. Aí o terceiro tema, a gente pulou a parte do papel das mulheres no ideal civilizatório, né, porque infelizmente não deu tempo da gente abordar essa temática, né, porque a gente realmente atrasou por conta dos eventos. E daí a nossa próxima, então das mulheres não vai cair, tá, gente? Eu não coloquei nada sobre esse tema na prova de vocês. Aí o que vai cair é a aula do dia 29/10, né, aqui no plano de ensino, que é a ordem aristocrática e o espetáculo da política, né, que é quando nós trabalhamos com 2 capítulos, né, do Norbert Elias, daquele livro A Sociedade do Corte, tá? E é um capítulo que era o capítulo 5, né, que falava sobre a formação e a evolução da sociedade de corte em França, né, como é que vai se constituindo, ou como é que vai se transformando essa nobreza cavaleiresca na nobreza cortesã, né, que a gente abordou bastante essa temática. E o capítulo 3, que falava sobre como que a etiqueta servia, né, dentro da sociedade de corte como uma forma de representar as hierarquias, as relações de poder, as tensões de poder, né, as posições sociais de quem integrava a corte, tá? Então esse é mais um tema. E depois, né, por último, nós temos lá... a gente não conseguiu também, acho que, fazer o nosso cine debate, né? Vocês acho que não... Nós não fizemos cine debate, né, gente? Não tivemos o cine debate, que também eu tive que cortar. E daí a gente teve 2 aulas que abordamos o tema do iluminismo, né? Que daí fechamos o nosso bimestre com o tema do iluminismo. Aí, sobre o iluminismo, nós tivemos uma aula introdutória, né? Na qual eu abordei, assim, né, de forma bem ampla, o que foi o iluminismo, a questão do conceito, né? A abordagem do iluminismo dentro da discussão historiográfica, né, como é que vai se constituindo, a questão, né, dos espaços, dos sujeitos, dos grupos sociais que se envolveram nesse movimento filosófico, nesse movimento cultural, os principais valores, as principais ideias, né, que esse movimento veiculou. E para esse debate a gente utilizou um livrinho, bem curtinho, né, mas bem introdutório também, bem didático sobre o iluminismo, que foi escrito pelo Francisco José Falcon, né, que inclusive o título do livrinho é Iluminismo, tá? Da editora brasiliense, né? Que sempre tinha muitas publicações muito boas, inclusive, mas sempre muito introdutórias, né? Para apresentar temas a partir de uma abordagem introdutória, mas ao mesmo tempo uma abordagem acadêmica, né? De discussão conceitual, historiográfica, né? Então esse livro é muito bacana para ter uma noção, né? Um panorama do que foi o Iluminismo. E daí, por fim, nossa última aula, né, na semana passada, foi uma aula sobre os ideários das luzes, né? Daí a gente trabalhou com uma fonte, né, com um texto também bastante curtinho, do Immanuel Kant, né, que é um filósofo iluminista, né, alemão, e um textinho, né, no qual o nome do texto é Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, no qual Kant ali apresenta um pouco sobre os principais ideários iluministas, né? Ou seja, as principais ideias, né, que eram comuns a a maior parte dos autores, das autoras, né, dos pensadores, das pensadoras que participaram do iluminismo, né. Então, conceitos, né, valores como liberdade, a questão da crítica, né, a valorização da razão, a valorização do papel pedagógico, né, do filósofo, né, que ele tinha que participar, né, do debate público, né, fazer uso público da sua razão para disseminar as ideias das luzes, o esclarecimento, a valorização da educação, né, dentro do movimento iluminista. São vários temas que a gente abordou, né, a partir desse texto bem curtinho do Kant,
tá? Então é isso que vai cair na prova, tá, gente? Então deixa eu até contar quantos textos estão aqui. O Kant, o Falcão, então 2, tá? O Norbert Elias, 3. O Jacques Revel. E o primeiro texto, que é do Philippe Herrier, né? Que é o Por uma História da. Então são 5 textos. Na verdade, não é que vai cair todos, eu já vou dar umas dicas para vocês. Mas são os 5 textos que nós trabalhamos no segundo bimestre, tá? Para discutir, então, esses temas que eu acabei de apontar. Então, para vocês poderem se localizar, né? Não se perder agora na hora dos estudos. Então, o que eu sugiro para vocês, né? Se vocês já fizeram as leituras, né? Espero, né? Que já tenham feito as leituras. Não sei como é que tá o processo aí de vocês, né? De organização em relação à disciplina. Mas para quem já fez as leituras, retomar as leituras agora, né? Na verdade, não precisa ler novamente, porque quem já fez aquela leitura, né? Que já fez a marcação, pequenas anotações, às vezes fez algum fichamento, é só retomar agora, né? Essas anotações, fichamento. E o importante, né, gente, como a prova é uma prova com consulta, né? Porque vocês vão ter uma semana para realizar essa prova, é bacana fazer essas leituras com marcações, colocar... esqueci a palavra agora, eu sempre esqueço, post-it, né? Colocar post-it, assim, porque daí na hora que vocês forem responder, vocês se acham mais fácil no texto. Tem alguns textos que são curtos, mas tem alguns que são bem longos, né? O Norbert Elias, por exemplo, né? São 2 capítulos longos. O livro sobre iluminismo também é um pouquinho mais longo, né? Eu nem lembro quantas páginas, mas é um livro inteiro, né? Apesar dele ser curtinho. Então, essas marcações ajudam vocês a se acharem na hora. Eu sempre, né, uso muito essa estratégia, isso é muito comum no meio acadêmico, de colocar post-it ou fazer, né, riscar com lápis e fazer pequenas anotações para achar a página que discute, por exemplo, dentro do iluminismo, né? Discute sobre o conceito, a página que fala sobre os espaços onde se desenvolveu, né, o iluminismo, a página que fala sobre a discussão de classe, né, como é que o iluminismo foi se constituindo a partir de tensões entre burguesia e aristocracia, né? Então, daí a gente se acha mais facilmente, tá bom? E é claro, né, gente, que como é uma prova com consulta, e é uma prova que vocês vão ter uma semana para realizar, vocês também não precisam ficar restritos à prova, ao material que eu indiquei. Obviamente, vocês podem pesquisar também na internet, né, às vezes por meio de vídeos. Claro que tomem cuidado com o material que vocês vão consultar, tá? Não vão consultar qualquer coisa, procurem consultar material que tem uma boa procedência, né, de preferência material produzido realmente por historiadores, por historiadoras. Às vezes pode ser vídeo, pode ser texto, né, em alguns sites, mas tomem cuidado, tá, gente, para não trazer também conhecimento de senso comum, interpretações errôneas, né, achismos, né, para uma prova acadêmica, tá? Se tiverem medo, fiquem restritos aos textos, né, que eu indiquei, que nesses textos vocês não têm perigo de cometer erros, tá? Mas sempre na internet é possível também achar bons materiais, tá? Depende de vocês terem esse cuidado desse olhar crítico, tá bom? O que mais? Aqui, né, antes da gente ir para os conteúdos em si. Então, em relação à redação, né? É uma prova com 6 perguntas, procurem ser objetivos, tá? Serem realmente objetivos, irem ali, né, tem um foco na hora de fazer, responder as perguntas. Não pode nem ser muito sintético, né? Fazer ali 2, 3 linhas, mas também não pode se alongar demais, trazer informação, né? Muita informação que não está relacionada exatamente à pergunta, né? Às vezes a gente acaba sendo muito prolixo, né? Acaba se estendendo demais, trazendo muitas informações, a resposta aí fica muito... ela não é objetiva, né? Ela sai do que foi perguntado, tá? Então procurem ser bem objetivos, não vão escrever qualquer coisa, tenham um cuidado, vocês têm uma semana, eu sei que vocês têm várias provas, mas procurem se esmerar, né, gente? Procurem responder de acordo, né, com o que foi perguntado, não escrevam qualquer coisa, não copiem qualquer pedaço do texto, não copiem qualquer coisa da internet, né? Porque a gente percebe também quando o aluno traz ali alguma informação que é de senso comum, que ele pegou em algum lugar da internet com uma informação genérica, tá? Então, procurem ser cuidadosos com essa questão. Sempre muito cuidado com a redação, uso da letra maiúscula, ponto final, questão de vírgula, de ortografia, porque a gente está no meio acadêmico, né, gente? No meio acadêmico se exige o desenvolvimento dessas habilidades de escrita, então eu também, né, eu não chego assim, o aluno respondeu certo, mas escreveu coisas erradas, ele desconta um monte da nota, mas sempre, né, acaba impactando, né, mesmo que seja minimamente, mas acaba impactando, sim, o fato de uma resposta não estar bem estruturada, né, com as questões
das regras ortográficas, né? E o pior não é nem isso, né? O pior é quando acontece, daí isso sim realmente impacta mais na nota, quando a resposta está confusa, está mal elaborada, né? E às vezes a gente até elabora uma resposta bacana, mas às vezes por não ter o domínio ainda, né, de questões gramaticais, de pontuação, acaba ficando confusa a resposta, muitas informações misturadas, e isso com certeza impacta na nota, porque impacta na interpretação da resposta, né? A resposta fica confusa, fica às vezes fragmentada, né? Então, daí não é uma resposta clara, né? Você não consegue informar de forma clara o que você estava pretendendo, tá bom? Então, pro cuidado com a redação, tá, gente? E eu, assim, né, o que eu sugiro? Em torno de uma meia página digitado, né, para cada resposta. Não mais que isso, tá? Em torno de uma meia página. Não 2 linhas, 3 linhas e nem uma página e meia para cada resposta, tá bom? Claro que se passar um pouquinho não tem problema, gente. Às vezes numa das respostas, puxa, mas essa resposta eu tenho muita coisa que eu tenho que apresentar, né? Então tudo bem, mas tentem ser, né, equilibrados, tá bom? Às vezes uma ou outra passar um pouquinho não tem problema, você não pode todas passarem demais ou todas ficarem extremamente curtas, tá? Porque daí também é uma prova acadêmica, né? Não dá para responder, nenhuma das perguntas que eu coloquei é possível responder de forma adequada sem usar pelo menos uma meia página, tá? Um terço de página, pelo menos. Então vamos para alguns conteúdos que eu vou cobrar. Deixa eu até abrir a prova aqui para eu ir lembrando. Que daí eu já vou dar meios, né, direcionamentos para vocês, porque assim, não tem por que esconder, né, gente? A prova vai estar liberada para vocês já na segunda-feira. Não tem por que, mas eu não vou falar ainda. E daí vocês já vão também lendo o que tem que ler, já vão direcionando o estudo de vocês. Né? Eu não quero prejudicar ninguém, eu quero que vocês saiam bem na prova. Inclusive, acho que na última prova vocês foram bem, né? Não lembro que, né, da turma ter ido mal, tá? Depois eu quero, né, só frisar novamente com vocês a importância, gente, para vocês alcançarem a nota, né? Que além de se esmerar na prova, apesar da prova vai ter um peso menor, mas é uma parte importante da nota, eu não lembro se é 3 ou 4 pontos, depois eu vou verificar aqui. Deixa eu até ver se já não está aqui no plano de ensino. Porque esses dias o deles mandou de novo pra gente, né? Mas eu acho que eu já tinha colocado isso no plano de ensino. É isso mesmo, ó. A prova bimestral vai valer 30, é um peso pequeno, mas é uma parte importante da nota, né? Não, tô falando errado, gente. Não, tô falando errado, porque mudou. Eu mudei as avaliações, porque quando eu pensei esse plano de ensino, era pro presencial, né? Então depois eu mando lá no grupo, no Whats, tá? O peso de cada avaliação, né? Porque desses tem a prova, que eu não lembro se vale 30 ou 40 pontos. Aí tem a avaliação integradora, o projeto integrador. E o que seriam os trabalhos, que se não me engano valem 40 pontos, são as participações que vocês tiveram nas atividades de frequência. Que daí eu vou ler todas, né? Todas as participações. E algumas delas eu relacionei ao projeto integrador, que daí também vai valer nota para o projeto integrador. Teve de uma aula que vocês tinham que colocar direitinho, né, qual que era o grupo, qual que era o tema que vocês iam pesquisar, e teve uma também para a aula de hoje, inclusive eu coloquei novamente, né, perguntas sobre o projeto integrador, para vocês explicarem um pouco como é que está o processo, né, se já está finalizando o processo de construção do material didático pedagógico, quais dificuldades que vocês estão tendo, só para eu entender um pouquinho como é que está esse processo. De qualquer forma, gente, até deixa eu adiantar isso já, eu tinha comentado numa das aulas, né, que vocês podiam entregar um pouquinho depois, mas não é possível, tá? Por quê? Nós temos que entregar a nota do projeto integrador até dia 1º de dezembro, né? Para o Denis poder passar para todos os professores, para eles poderem fechar suas notas. Então, vocês têm até dia 30, né? Eu avisei isso já no início da semana, para, né, vocês poderem se organizar. Vocês têm até dia 30 de novembro para me mandar o projeto integrador, vocês podem mandar pelo WhatsApp mesmo, tá? Ou por e-mail. Depois eu já falo meu e-mail no final da live. Daí, por quê? Porque daí dia 30 vocês vão me mandar, eu vou corrigir tudo no dia 30 já. E dia 1º, porque daí são poucos trabalhos, né? A maior parte de vocês fez em grupos, então é rapidinho ali para eu conseguir corrigir. Como eu comentei já, né, com alguns de vocês, se eu ficar com dúvidas em relação ao trabalho, né, na hora que eu for corrigir ali, porque eu não estou pedindo que vocês enviem também um relatório, né? O que eu vou me pautar na hora de corrigir? Eu vou olhar lá na atividade de frequência, né, as duas atividades que eu pedi, uma que era para vocês apontarem, né, qual que é o material que vocês estavam produzindo, qual que é o conteúdo histórico, qual que era o público-alvo, né, eu pedi alguns dados.
na postagem de hoje, tá? Então não deixem de responder essa postagem de hoje até segunda-feira, tá? Essa vocês vão ter que se organizar para responder entre hoje, amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, no máximo, segunda-feira, tá? Que daí eu vou olhar também a postagem de vocês e vou olhar o que vocês vão me enviar. Dependendo do material, né, gente? Alguns estão fazendo, por exemplo, uma cartilha pedagógica, então vai mandar o arquivo em PDF. É um jogo, daí vão tirar fotos do jogo, manda em PDF, manda também o PDF e daí explica ali rapidamente, né, faz um textinho mesmo por e-mail ou mesmo no WhatsApp, explicando mais ou menos como é que o jogo funciona, tá? Quando eu olhar o material, se eu ficar com dúvidas, né, isso já na segunda-feira, então quem quiser ir enviando, inclusive alguns de vocês até poder entregar hoje, se já terminaram, apresentar um pouquinho hoje do trabalho, daí eu já vou fechando as notas, tá? Quem eu ficar com dúvida, gente, eu vou entrar em contato com alguém do grupo, né, a pessoa que me enviou, para eu falar, olha, não entendi qual que é esse trabalho que estavam querendo, né, com esse conteúdo, como é que vocês abordaram. Se eu ficar com alguma dúvida, eu vou entrar em contato para poder fechar as notas, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, gente, sobre tudo isso que eu estou apresentando, por favor, né, fiquem à vontade para se colocar. Então, vamos lá. Então, gente, um texto que vocês devem ler para a prova, porque vai cair uma questão a respeito desse texto, é o texto do Philippe Herrier, tá? A introdução desse livro aqui, que é Por uma História da Vida Privada, né? Como eu comentei, é um texto bem curtinho, mas é um texto denso. Só que, na verdade, eu fui bem generosa com vocês, porque eu fiz a pergunta, não perguntei a parte mais, assim, digamos, complexa desse texto, tá? Eu acho que eu fiz uma questão de uma parte que eu acho que é bem tranquila, assim, para compreender, tá? Eu podia ter perguntado, por exemplo, qual que é a relação entre... esse eu podia ter perguntado, na verdade, eu não quis perguntar porque eu sabia que vocês iam ter muita dificuldade. Mas eu fiquei pensando depois em relação à sociedade de corte, por exemplo, né? Ou em relação ao processo civilizador, ali a questão da constituição da civilização, perguntar, né, qual que é a relação entre a constituição do Estado moderno e esses processos, né, de controle da agressividade, de controle, né, de aprimoramento dos comportamentos, né? Mas eu não fiz essa pergunta, tá? Porque essa pergunta realmente ela é bem complexa. Então, o que eu perguntei? Isso também é abordado no texto do Philippe Herrier, mas de forma muito rápida. Então, o que eu perguntei, né? Porque o Philippe Herrier, ele vai explicar nesse texto como que ao longo da modernidade, né, a gente vai mudar, vai se transformar radicalmente um panorama cultural, né, da sociedade europeia. Então, ele vai abordar, né, como que lá no finalzinho da Idade Média, a gente sai de uma sociedade que é bastante, né, pautada por valores coletivos, né, por vivências que são sempre coletivas, que não existe uma divisão entre público e privado, que as pessoas, né, fazem tudo sob o olhar dos outros, né, então há um controle maior em relação aos comportamentos, um controle externo, inclusive. As pessoas vivem enredadas, né, por necessidades que são do coletivo, que são do grupo, né. Então, e ao mesmo tempo, então, né, tudo é muito público. Não existe essa coisa da privacidade, né, de fazer coisas sozinhas, de ter um espaço para você poder se retirar, né, se proteger do olhar dos outros, né. E daí ele vai falar que no final da modernidade há uma nova configuração, né, lá no século XIX. Então, uma sociedade onde está muito estabelecido, né, o que é público, o que é privado, né. Então, se desenvolveu essas duas zonas, digamos assim, né, de atuação na sociedade. E daí a gente tem muito claro, né, que o público é o espaço do trabalho, é o espaço onde a gente tem que controlar muito nossos comportamentos, que a gente tem que controlar a nossa fala, né? Então é o espaço, né, da cidadania, da exposição, onde a gente se expõe, né? Então por isso que a gente é um espaço que a gente tem que controlar muito vários dos nossos instintos, digamos assim, né? A gente sempre tem que meio que colocar uma máscara para estar no espaço público, né? As nossas máscaras profissionais, né? Várias das nossas máscaras. E no privado seria o espaço realmente da intimidade, né? Onde a gente consegue ser mais autêntico, porque a gente está protegido ali, né? Do olhar dos olhares externos, a gente convive com as pessoas da nossa família, né? Porque daí esse espaço privado vai se constituindo como o espaço da família, o espaço de convivência que é muito ligado a um certo modelo de família burguesa, inclusive, né? Porque essa divisão também está vinculada, essa divisão entre público e privado, à emergência, né, de valores burgueses, né? Como é que os valores burgueses vão se tornando hegemônicos, né, no final da modernidade, para o século XIX, e essa sociedade, né, pautada em valores aristocráticos, em valores ainda
nobres, né? Essa sociedade estamental, ela vai desconstruindo, né? Ela vai se desestruturando, não se desconstruindo, ela vai se desestruturando, tá? Bom, então o Felipe Rey quer explicar o que acontece ao longo dos séculos da modernidade, é uma abordagem de longa duração, né? A história das mentalidades, inclusive, ele quer explicar como que esse quadro, né, se transforma. E daí ele vai falar de várias questões, né? Então ele vai falar de novas formas de práticas religiosas, né? Como é que elas vão contribuir para que vai se constituindo um espaço, uma zona que é privada, mais íntima. Ele vai falar sobre a nova constituição do Estado moderno, né? Absolutista no primeiro momento, depois liberal. Vai abordar também a questão das novas práticas, a emergência do Estado moderno, as novas formas, né, as novas práticas religiosas. Deixa eu só falar o terceiro, ver se eu não vou falar errado. Que eu acho que são as questões das novas formas de leitura silenciosas, a difusão da alfabetização, a emergência da imprensa, né? Que vão levar, então, esses três fatores vão fazer com que vai se constituindo essa divisão entre público e privado. Então, ele vai falar um pouco desse processo ao longo da modernidade, né? Porque não é assim, você sai de uma sociedade coletiva, onde tudo acontece sob o olhar dos outros, e de repente você está numa sociedade que tem a família, que é o privado, e tem o trabalho, e tem o espaço público, né? Não é assim. Então, tem algumas práticas, né, que estão entre um modelo e outro, digamos assim, né? Mas que já vão apontando, que vão mostrando como é que ao longo da modernidade vai se constituindo determinados espaços de privacidade, né? E como que determinados comportamentos também vão sendo vinculados a serem realizados de uma forma mais privada. Por isso que ele vai falar, agora é isso sim que eu vou exigir de vocês na prova, né, que vocês abordem agora o que eu vou falar, que são esses indícios desse processo de privatização. Então ele vai mostrar que ao longo da modernidade há várias pistas, digamos assim, né, várias coisas que começam a se constituir, são novidades, né, são práticas, coisas novas que marcam, são características dessa cultura moderna e que já são indícios desse processo de privatização, de como é que algumas coisas vão se tornando privadas, né? Aí eu vou falar rapidamente ali quais são os indícios. Então ele vai falar, por exemplo, né, um desses indícios, né, de como que determinadas zonas, determinados espaços da sociedade vão se tornando mais privados, é a literatura de civilidade, né? Como que essa literatura vai se transformando ao longo da modernidade. Vai mostrando o quanto que vai se cobrando cada vez mais dos indivíduos, né, um comportamento mais adequado, mais controlado, mais refinado à mesa, em público, como que determinadas atividades que eram até, né, o século XV, XVI, até o século, né, entrando no XVII, eram aceitas que fossem, né, mais públicas, elas vão se tornando, né, interditadas, tem que ser feitas no privado, escondidinho, né? Então, as questões, né, das próprias funções corporais, fazer xixi, fazer cocô, arrotar, coisas que as pessoas faziam à mesa, às vezes arrotavam à mesa, a questão de escarrar a mesa, escarrar na frente das pessoas. Então, como é que esse tipo de função corporal, né, de necessidades corporais, na verdade, né, esses fluidos corporais, eles vão se tornando cada vez mais, né, exigido que sejam escondidos, que sejam privados, né? Então, a literatura de civilidade vai mostrando, né, toda uma exigência nesse contexto moderno de um refinamento dos comportamentos, de um controle sobre os comportamentos, né? Então, esse é um dos indícios desse processo de privatização, que é essa questão dessa adequação, dessa regulação, autorregulação, né, porque cada um tem que regular o seu próprio comportamento. E como é que isso vai se tornando, né, gente, vigente e hegemônico lá no século XVIII, no século XIX, principalmente, a partir do século XIX. Vai se tornando muito comum na sociedade, principalmente, né, nas classes mais abastadas, depois das classes médias, e né, os últimos que vão aderir a esses processos civilizatórios são as classes daí, né, mais pobres, tá? Um outro indício que o Arrighi aponta, né, que vai também, né, vai acontecendo ao longo da modernidade e que mostra, né, mais esse anseio, essa necessidade, né, por tornar determinados comportamentos privados, determinadas questões, né, determinadas experiências mais privadas, é a literatura, né, que eles colocam aqui,
que é a literatura autógrafa, ou os escritos de si, né? Que é toda uma literatura que aborda essa questão íntima, subjetiva de cada um, né? Que vai se desenvolver muito na modernidade. O diário, os livros de memórias, a autobiografia. Então, obras que são ligadas muito a essa ideia de indivíduo, né? Porque esses processos de privatização, eles estão relacionados à emergência do ideal de individualidade, né? Ao valor do individualismo, né? Ao conceito do individualismo. Porque é muito também pensar que a gente tem, né, uma questão que é própria de cada um, né, que é singular, e que muitas vezes a gente quer experienciar e viver, inclusive, essa experiência dessa individualidade, dessa singularidade, né? Muitas vezes a gente quer estar só, que é um outro indício, inclusive, que o Philippe Herré fala, né? Então, além dessa literatura que começa a se desenvolver muito, tanto que a autobiografia se torna um gênero, né, gente? Um gênero literário que se desenvolve na modernidade, né? Ligado a esses processos de privatização, porque as pessoas querem expor, externar essa coisa que é muito íntima, né? Por meio desses escritos que não eram para ser lidos por qualquer um, não é uma coisa que é para publicar, é para externar, mas é para externar para ser lido por eles mesmos, né? Por alguém da família, por um amigo muito próximo. É uma literatura muito privada, muito íntima, tá? Não é uma literatura que é para, né, disseminar, né, se fazer circular entre um grande público, digamos assim. Um outro indício que ele aponta é o gosto da solidão. Então, algo que era considerado estranho, né, um sinal de loucura, que era as pessoas quererem ficar sozinhas, não era bem visto pela sociedade, né, no contexto medieval, no início da modernidade. Depois, lá no século XVII, no século XVIII, começa a se tornar algo aceitável, né? Muitas pessoas começam a desenvolver esse gosto de estar sós, por estarem sós, né? Por ficarem sozinhas, por caminharem, né? Por essa coisa mesmo da introspecção, né? Que está ligada também a essa questão do desenvolvimento dessa ideia de individualidade, de singularidade, de estar só comigo mesma, de refletir. E isso eu não vou pedir da prova que vocês expliquem, eu só vou querer que vocês falem um pouco desses indícios, de alguns desses indícios, né? Mas eu vou explicar agora, né, gente? Eu não consigo falar sem explicar. Mas tudo isso, gente, tem a ver com a emergência do Estado moderno, né? Que daí, com o monopólio da violência por parte do Estado, né? Se interdita, né, digamos assim, que as pessoas exerçam a justiça, que elas resolvam seus próprios conflitos, suas próprias tensões, por meio do uso da violência, a vingança, a vendetta, né? Não tem mais necessidade que, né, os senhores feudais vão lá e lutem, né, para proteger, né, o reino. Então, uma sociedade que vai ser mais pacificada, digamos assim, né? Exige-se essa pacificação. Então, exige-se, né, essa emergência do Estado moderno, que vai trazer o monopólio da violência, né? Porque ele tem os estados, tem os exércitos nacionais, né, são do Estado, e quem tem que resolver as coisas são eles. Exige, então, uma contenção da agressividade, dos impulsos, né? Então, essa é uma das questões. Um outro fator, por que ele fala que as novas práticas religiosas também vão contribuir para essa constituição dessa ideia de individualidade, de privacidade, né, de estar só, porque as novas práticas religiosas estão ligadas muito a essa questão de ser mais privado, ser mais íntimo, né, fazer uma oração sozinho, fazer, mesmo quando na religião católica, né, quando você vai, como é que é a palavra agora? Você vai ter que confessar, né, os seus pecados, esqueci a palavra agora, para o padre. É uma coisa que daí começa a se tornar mais íntima, tem que ser fechada, né, não pode ser todo mundo ali ouvindo o que você está falando como era antes, né. Então, várias práticas que vão ser mais íntimas, essa coisa de ler a Bíblia, né, de interpretar a palavra divina, de fazer uma oração e falar diretamente com Deus, sem intermediários, né, que isso uma questão muito forte nas religiões protestantes, né, aí nas reformas religiosas. Então, são novas práticas que são mais íntimas, mais privadas, né, em relação à religião, não é mais tudo coletivo. E a questão como as pessoas têm mais acesso à alfabetização, vão se tornar mais letradas, né, de modo mais geral, as pessoas vão ter, né, por conta da emergência da prensa, vai se baratear as obras, né, escritas, as pessoas vão ter mais acesso à leitura e vão conseguir ler mais também sozinhas, né, sem fazer aquela leitura coletiva, sem depender de alguém que leia para elas, né? Então também isso propicia toda uma elaboração mental que é muito individual, né? De você ler sozinho, de você
refletir sobre aquilo sozinho, de você elaborar suas próprias interpretações, suas próprias conclusões. Então isso cria todo um universo mental dentro de cada um que é muito singular, tá? Então tudo isso é que vai contribuir para a emergência do individualismo. São esses fatores, né? Conforme vários autores, não é só o Norbert Elias que fala a respeito disso, nem só o Philippe Herrier, são vários teóricos, né, sobre a cultura moderna que vão abordar, né, os fatores que vão contribuir para a emergência do individualismo, e é a emergência do individualismo que vai também contribuir para todos esses processos de privatização, né, para a emergência dessa ideia de privacidade também, né. Então, o gosto da solidão, né? Então essa questão, né, de eu sou um indivíduo, eu quero estar sozinho, eu quero curtir a mim mesma, digamos assim. Então as pessoas vão começar, inclusive, a criar espaços, né, gente, que são mais privados. O Norbert Elias fala que um outro indício é a própria história da casa, né, de como é que vai mudando a configuração das casas, porque as casas, elas não tinham espaços que eram privados, era tudo muito coletivo. As famílias faziam tudo junto, sempre, né, um observando o outro, né? Tudo era feito aos olhos dos outros, inclusive essas coisas que para nós hoje são tão privadas, o sexo, a questão das necessidades, né, que a gente tem de fazer cocô, fazer xixi, tudo era muito mais público, né, antes do século XIX. Então, a própria casa vai mudando, né? Então vai se criando espaços que são privados, os quartos, a alcova, né, que é aquele espaço que tem ao redor da cama, e que daí tem o cortinado, né, principalmente nas famílias mais abastadas, nas casas mais abastadas, a ruelle, que é um espacinho entre a cama e a parede, que é um lugarzinho íntimo. Então vai ser os corredores, né, para que as pessoas não passem uma dentro para ter privacidade naquele cômodo mesmo, né, para você não ficar invadindo o espaço do outro. Então, a própria história da casa é um indício desses processos de privatização. Como é que as casas vão servindo como um sinal, né, gente, material, uma coisa material do que está acontecendo na cultura, né, nas subjetividades, nos comportamentos, nas práticas sociais, tá? Ele fala também, um outro indício desse processo a questão, né, de como é que vai se constituir o ideal de amizade na modernidade, né? Então, no contexto medieval, a questão muito da amizade ligada à ideia da fraternidade entre os homens, né? Essa questão, né, das relações como guerreiros. E no contexto moderno vai se desenvolver muito essa ideia da amizade, assim, como uma coisa muito íntima, como uma escolha, né, individual. Inclusive eu escolho quem é meu amigo, né, e minha amiga, uma pessoa que eu tenho muita intimidade, que eu tenho muita afinidade, como se fosse alguém que tem, que compartilho companheiros de alma, digamos assim, né, uma ideia de amizade muito romantizada, inclusive. Então é uma ideia de amizade realmente como uma escolha individual, uma coisa, né, que pessoas da minha eleição, muito próximas. Então, o próprio ideal de amizade também é um indício desse processo de privatização, um tipo de amizade que não se pensava no contexto medieval, né? Não se entendia, não se vivenciava, não se experienciava, não se idealizava esse tipo de amizade no contexto medieval, tá? Então, é algo próprio desse contexto moderno, dentro desses processos de privatização e de emergência da ideia da individualidade, tá? Então, esses são alguns então, eu falei alguns deles, né? Alguns desses indícios, então, desses processos de privatização, tá? Deixei de falar na verdade, que é o desenvolvimento do gosto, né? Essa coisa que também vai marcar muito a cultura francesa, inclusive, esse desenvolvimento dessa questão do bom gosto, né? Da preocupação com o conforto, da preocupação com a decoração, que vai marcar muito a cultura francesa, também a inglesa, né, mas a francesa principalmente, e também representa, né, uma forma de externar, de materializar essa constituição dessa interioridade que é muito nova na experiência humana, essa ideia de que eu sou singular, que eu tenho algo que é próprio somente a mim, né, que me identifica, que me marca como uma pessoa singular, né? E eu quero externar isso por meio do meu bom gosto, né, nos móveis, na decoração, como que eu externo quem eu sou, a minha personalidade, digamos assim, por meio, né, da forma que eu organizo minha casa, que eu decoro minha casa. Então isso também é um outro indício desse processo de privatização. Então na prova, gente, eu não vou pedir que vocês fiquem explicando, né, porque essa discussão
realmente é bem mais complexa e o Philippe Herré passa por ela muito rapidamente, por isso que eu não pedi que vocês se debruçassem sobre isso. O Philippe Herré não dá base suficiente para vocês conseguirem discutir isso de forma adequada. Mas o que eu estou pedindo para vocês, vou pedir para vocês na prova, que vocês falem um pouquinho desses indícios desse processo de privatização. Todos esses que eu falei, agora vocês vão escolher aí 13 pelo menos, né, e falar um pouquinho deles. Explicar qual é o indício, explanar um pouquinho, né, sobre esse indício, tá? Bem tranquilo, na verdade. Uma outra questão daí que eu vou pedir para vocês na prova também, gente, daí relacionada com a leitura do texto do Norbert Elias. Então, aquele texto do Jacques Revel, Os Usos da Civilidade, eu não vou pedir basicamente nada daquele texto, tá? Eu vou direto para o Norbert Elias. Pedindo o Norbert Elias tem duas questões que eu vou querer que vocês desenvolvam. Porque daí o Norbert Elias eram 2 capítulos, né? Que é o do livro A Sociedade de Corte, tá? Então, uma das coisas que eu vou querer que vocês discutam é como é que vai se constituindo essa sociedade aristocrática na França ao longo da modernidade, né? Que é uma discussão que a gente já fez em vários momentos, em várias aulas, inclusive, que é pensar, né? E o Norbert Elias discute isso num dos capítulos que vocês leram, né? É pensar como é que essa sociedade cavaleiresca vai se tornando a sociedade cavaleiresca não. Como é que essa nobreza cavaleiresca vai se tornar essa nobreza aristocrática ou essa nobreza cortesã. A gente já discutiu isso várias vezes, né? Então, o que acontece, né? Isso vocês daí vão ter que explicar, porque tem o Norbert Elias da base aí para vocês conseguirem explicar. O que acontece, quais fatores, né, que marcam aí o início da modernidade, né, século XVI, né, século XV, século XVI, adentrando no século XVII, que fazem com que a nobreza mude, né, mude a sua forma de existência, que não é mais aquela nobreza cavaleiresca, guerreira, né, itinerante, que, né, ajudava, né, a proteger o reino, mas que vai se tornando essa nobreza cortesã que vive na corte, que é muito preocupada com etiqueta, né, que domina a questão, né, aprende ainda a questão, né, que não tem, ainda aprende a questão, né, das habilidades militares, né, da guerra, mas que não tem mais essa função na sociedade. Ela não precisa mais, ela vive, né, muito caracterizada pela questão do ócio, de ostentar, né, da ostentação, né, do seu lugar social, né, pelo exagero. Então, que nobreza é essa, né, que não tem nada a ver mais com aquela nobreza medieval, que é exagerada em vários sentidos, inclusive a questão, né, do vestuário, né, gente, um vestuário muito pomposo, muito exagerado, muito colorido, com muito babado, com muita maquiagem, peruca. Quer dizer, não, né, lembrem lá do Luís XIV, da corte do Luís XIV, né, das roupas das mulheres, as roupas dos homens, sempre muito exageradas. Não é uma roupa que não tem mais aquela função, principalmente para os homens, né, em especial para os homens, aquela função guerreira, né? Então, como é que essa corte se transforma, essa nobreza cavalheiresca feudal, nessa nobreza aristocrática cortesã que vive na corte, que vive na ociosidade, né, a partir, né, de alguns olhares, né? Não exatamente que eles vivem na ociosidade, mas que valorizam a questão, né, da ociosidade, a ostentação, a etiqueta, tá? O exagero, né? Então, como é que isso acontece? O que acontece ao longo da modernidade, né? O Norbert Elias discute, né, as mudanças nas práticas de guerra, a própria questão da emergência do Estado moderno, né? Que daí vai privatizar não, desculpa, vai... qual é a palavra que eu usei hoje, gente? Vai deter o monopólio, né, sobre a violência, vai ter os exércitos nacionais, daí o rei não precisa mais da nobreza para lutar por ele, digamos assim, né? A própria decadência financeira, econômica da nobreza, né? Tem vários fatores ali que ele também aponta, que levam à decadência financeira da nobreza, que vai fazer com que a nobreza precise do rei, dos favores do rei, de viver próximo ao rei, de estar na corte, de ter uma nova função social, né, que é ser a classe do rei. Então, vocês vão explicar um pouquinho isso. Norbert Elias dá base no texto, ali no capítulo, né, daquele que ele fala, né, sobre a formação da sociedade de corte na França, tá bom? E uma outra questão sobre esse mesmo livro, né, gente, que eu vou querer que vocês abordem por que a sociedade de corte é uma configuração social? Configuração social é uma categoria desenvolvida pelo Norbert Elias, né? É um conceito, uma categoria, é um modelo, né? Então, ele usa esse modelo, essa categoria, para explicar o que é a sociedade de corte. O que é uma configuração social? Inclusive, ele aborda isso no texto. E por que a sociedade de corte é uma configuração social?
Então, isso está relacionado, eu não vou dar a resposta inteira para vocês, né? Vou dar umas dicas, mas está relacionado com as questões, né? De entender a sociedade de corte, né? Então, essa sociedade aristocrática, essa classe aristocrática, né? Que vive na corte, em Versalhes, junto ao Luís XIV, como um grupo que se agrupa, digamos assim, né? Por conta das suas redes de interdependência, né? Porque um depende do outro. Então, entender, né, é que o Norbert Elias fala, se você pegar uma pessoa da sociedade de corte e querer entender a sociedade de corte a partir da experiência daquela pessoa, é um pouco difícil, né? Porque daí você não consegue chegar, né, a generalizar, digamos assim, o comportamento. Será que todos, né, se comportavam daquela forma? Agora, se você for estudar a sociedade de corte, né, então essa nobreza que vivia em Versalhes, junto ao Luís XIV, né, que dependia dele, inclusive. Mas se você analisar essa sociedade de corte como um grupo e sempre tentar entender o funcionamento desse grupo a partir das suas redes de interdependência, como é que um precisava do outro, como é que o monarca, né, o Luís XIV precisava da nobreza, a nobreza precisava do Luís XIV, por exemplo, né? E ao mesmo tempo a gente tem um grupo aí que é externo, né, que é a burguesia. E como é que a burguesia também estabelece uma rede de interdependência, né, junto ao rei, junto à aristocracia. Então, se você tentar compreender essas relações intraclasse, dentro da própria aristocracia, né, dentro da própria classe aristocrática e interclasse, quando a gente pega a aristocracia, entender também nas suas relações que são externas, né, com outros grupos sociais, que seria com a burguesia, com as classes médias, aí você vai entender o que é configuração social. Mas configuração social tem muito a ver com a questão de interdependência, tá? De como é que as pessoas, né, estabelecem relações, práticas sociais de acordo com a dependência de um com o outro. E isso é um conceito que você pode aplicar a outras configurações sociais. Você pode aplicar a outros contextos sociais, né, e de classe, inclusive. Então, por exemplo, você pode usar esse conceito para entender as relações dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Então, como é que as pessoas que vivem ali, que estão ali, né, elas têm relações de interdependência. Então, por que e os comportamentos, né, eles vão sendo moldados a partir dessas redes de interdependência, né? Então, quanto que você depende de determinada pessoa, você vai moldar teu comportamento, a tua fala, né? Você vai se aproximar daquela pessoa, vai se distanciar. Então, abordar um pouco essas questões, né? De como que a corte funcionava, né? Muito a partir de uma lógica de quanto maior a proximidade ao monarca, maior prestígio, maior poder, né? De quanto que era importante estar próximo às pessoas que tinham alguma influência na corte, de se distanciar quem estava, né, sendo mal visto, quem estava perdendo influência, porque é muita questão de influência, de poder, tá? E depois, gente, a gente tem as questões sobre o iluminismo, né? Que daí foi o último conteúdo que a gente viu, que a gente viu 2 textos, né? Então, como eu comentei, o texto que é o livrinho sobre o iluminismo e também o texto do Kant. E daí, sobre o iluminismo, eu vou querer que vocês, né? Eu coloquei 2 questões na prova sobre o iluminismo e eu vou querer que vocês expliquem um pouquinho o que foi o iluminismo, né? Por que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes, por exemplo, né? Porque no século XVIII as próprias pessoas daquela época, né, os homens e mulheres de letras que participaram desses debates, né, entraram em contato com essas ideias, eles entendiam que eles viviam no século das luzes, né? Uma época de como é que o Kant fala? Uma época de esclarecimento, né? E por que uma época, né? O que tem a ver essa analogia, né, do século XVIII com luzes, né? Tem a ver com essa questão do esclarecimento, da valorização da razão, né, da perspectiva humana na produção do conhecimento, na compreensão da realidade. É um pouco como eu coloquei na aula, né, gente, na live. Pensar um pouco como é que aquele processo que se iniciou lá no contexto do Renascimento, de valorização da razão, da ação humana, da perspectiva humana, né, do humano em si, né, em detrimento ao divino, à religião, à revelação, às explicações tradicionais, né, e como é que esse tipo de explicação vai dando espaço para uma outra tipo de perspectiva, uma outra forma de entender a relação entre o homem, a natureza e a sociedade, né, que é uma visão mais antropocêntrica, né, de valorização da perspectiva humana, do olhar humano, da capacidade de explicação que é humana. Porque antes desse advento do Renascimento e do humanismo, da própria Revolução Científica do século XVII, né, ali com nomes como Galileu, que daí é do século XVI, né, mas
né, com expoentes como Galileu Galilei, Isaac Newton, o próprio René Descartes, né? Homens e mulheres, aqui não acabei não citando nenhuma delas, né? Mas tem mais no século XVIII que eu conheço, mas principalmente homens, né? Que nesse contexto depois são lembrados, né? Porque tem as mulheres também, só que a gente não conhece essa memória, infelizmente. Mas que contribuíram para se repensar a forma de entender o mundo, né? De explicar o mundo, de produzir o conhecimento a respeito desse mundo. Então é muito esse processo de secularização, né? Do quanto que a ideia, né, de que o mundo, que a realidade era ininteligível, era impossível de se entender porque ela era divina, né, só o que Deus podia revelar. Essa perspectiva ela vai sendo substituída pela ideia de que sim, nós seres humanos podemos explicar a realidade. Nós podemos entender a realidade porque ela tem uma lógica própria, né? E essa lógica a gente pode compreender porque a gente foi implementado, inclusive, por Deus, né? Porque eles acreditam em Deus. Porque na época, né, é impossível, eu não sei se é possível encontrar alguém que é ateísta, é um tipo de experiência que acho que é posterior, tá, gente? No século XVIII, no máximo eles são deístas, ateísta de não acreditar em Deus, acho que é uma coisa muito complicada de se encontrar no século XVIII. Mas no século XVIII eles acreditam em Deus e acreditam que Deus é quem implementou a razão, né, em cada um de nós. Então, como eles acreditam que cada ser humano tem a capacidade de raciocinar, de pensar, de entender as lógicas, as leis, né, que regem o universo, que regem a natureza, que regem a sociedade, eles acreditam na potência humana. Então, é por isso que eles vão desvinculando, né, várias áreas do conhecimento, da escolástica, né, da religião, da revelação, ou seja, né, dessa perspectiva que vigorava já desde a Idade Média, né, que é a partir da visão religiosa, e vão trazendo isso para um terreno que é humano, né, para uma perspectiva humana. Então eles estão muito conscientes no século XVIII da capacidade humana de explicar o mundo, organizar o mundo, melhorar o mundo, aperfeiçoar o mundo, fazer com que esse mundo progredisse, né, por meio do conhecimento e por meio do conhecimento racional. Então eles acreditavam que no século XVIII já estava muito avançado esse processo, né, quanto que a crença na razão humana, né, a capacidade deles criticarem essas autoridades arbitrárias, né, pautadas principalmente na religião, como tinha avançado esse processo. Por isso que eles tinham essa consciência, essa autoconsciência que viviam numa época de esclarecimento, né? E que isso só ia continuar, só ia melhorar, né? Nos próximos séculos, né? Então, é essa questão realmente, né, gente? Da crença da razão humana, da ação humana, né? Então, vou querer que vocês expliquem um pouco, né, sobre por que isso está tudo no texto sobre o iluminismo, tá, gente? Por que é século das luzes, por que né, entendiam que viviam numa época de esclarecimento e de alguns valores do iluminismo, né? Quanto que dentro do movimento das luzes se defendeu muito valores como liberdade, igualdade, né? A crítica, a questão do desenvolvimento da razão, e sempre pensando que o iluminismo, né, como um movimento filosófico, cultural, que envolveu vários grupos sociais, que se desenvolveu a partir de vários tipos de escritos, inclusive literatura, tratados filosóficos, panfletos, periódicos, que com certeza, né, atingiu principalmente os homens e mulheres de letras, né, pessoas letradas, né, que conseguiram participar desses debates, dessas discussões, que se desenvolveram muito nos salões, nos cafés, nos clubes, não tanto nas universidades, porque as universidades estavam muito fechadas ainda nessas visões mais dogmáticas, né, mais tradicionais, da autoridade religiosa, da escolástica, né, e esse movimento que foi mais informal, muito crítico, inclusive, né, e que depois vai dar base para o próximo desenvolvimento da ciência contemporânea, tá, do que a gente acredita hoje, né, como a autoridade de onde deve vir o conhecimento que a gente considera legítimo, que é o conhecimento científico, né, vem da ciência. O iluminismo, digamos assim, prepara as bases para isso, né, que vai se desenvolver depois do século XIX, no século XX. Hugo, quer tomar banho, Hugo? Vai brincar, vai brincar. Então, pessoal, então daí vocês vão ter que discutir, né, explicar um pouquinho desses valores que o iluminismo defendia, né? Então, estava explicando então, que o iluminismo é um movimento muito crítico em relação a essa sociedade aristocrática de modo geral, né? Porque essa sociedade aristocrática, ela se pauta nessa ideia, né, de que a autoridade provém da religião.
e desse discurso que foi formulado pelos meios religiosos, né, de que a sociedade ela é estática e que ela é estamental, né, que as classes são definidas divinamente por Deus, que sempre foi assim, sempre vai ser assim, né, que tem lá dentro da França eles pensavam, né, a partir do primeiro estado, né, do segundo estado, do terceiro estado, né, então a aristocracia, o clero e os plebeus, né, quem não era da aristocracia, quem não era do clero era, né, ou era burguês ou era, né, pessoas mais pobres, né, e daí eram desconsiderados, não tinham direitos, né, uma sociedade muito hierárquica, muito injusta, né, e tem muita desigualdade social. É difícil de ter, né, ascensão social, porque é como se você nascesse dentro de um grupo social e você tivesse que morrer dentro daquele grupo. Teu lugar social já está determinado por nascimento, né? E o iluminismo vai fazer toda uma crítica a esse tipo de desigualdade que a gente chama de uma desigualdade de classe, né? Mas que nesse contexto moderno era baseada na ideia de nascimento mesmo, né? Não era visto como uma questão assim de a possibilidade de ter ascensão social, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de estudar, né, de mudar de vida, que a gente tem esse discurso muito comum, né, na atualidade, que é um discurso que a gente herda aí do século XVIII, inclusive, e é um discurso que vai se desenvolver dentro dos contextos dos meios iluministas e burgueses também, né, dos meios de classe média, porque eles vão valorizar muito a educação. Então, para combater essa ideia, né, de que o valor da pessoa é dado pelo nascimento, né, dependendo da classe que ela nasce, porque se entendia assim que quem nascia dentro da sociedade aristocrática era uma pessoa superior às outras, né, tinha uma superioridade, tinha algo, né, que a diferenciava das outras pessoas. Então, para combater esse tipo de ideia, eles diziam que o valor, os burgueses, os iluministas, né, entendiam que o valor de cada pessoa provinha do quanto que ela poderia se aperfeiçoar por meio da educação. Então, valorizavam muito a questão da educação, né? Então, quanto que você conseguia se educar, por meio da educação você conseguia desenvolver a sua razão, que a razão é a potência, mas ela precisava ser desenvolvida, né? Você não nasce com a razão já amadurecida. Então, você poderia desenvolver a sua razão por meio da educação, e é isso que te diferenciava, é isso que fazia com que uma pessoa pudesse ser mais justa, né? Mais habilidosa que a outra, né? Tivesse mais capacidades que a outra, não por nascimento, mas por conta de todo um processo, né, de aprimoramento, de trabalho sobre si mesmo, né? Um trabalho sobre si, né? Uma construção de si. Então, defende muito essa questão da educação, a questão da liberdade, né? Liberdade de criticar, liberdade de expressão, né? De falar o que pensa, de julgar o mundo a partir da sua perspectiva individual, a partir da sua razão individual, porque daí se cada um de nós tem a razão, a autoridade provém da razão de cada um, não tem como ter uma razão que está fora das pessoas, né? Então, aí também tem muito essa questão, né, de que o conhecimento ele é produzido muito a partir de uma perspectiva individual, tá? E que não tem uma autoridade que é externa ao indivíduo, né? O pensamento iluminista ele é muito vinculado ao liberalismo. Então, a ideia de que a autoridade na construção na produção do conhecimento, autoridade, inclusive, né, né, no sentido de construir uma verdade sobre o mundo, né, uma explicação legítima sobre a realidade, é uma coisa que vem de cada um, é uma coisa individual de cada pessoa, né? E isso é revolucionário, porque isso permite que eles defendam que todos somos iguais. Essa ideia de que todos somos iguais vem aí, né? É uma construção do iluminismo. Se todo mundo é racional e a autoridade provém de cada um, né? A autoridade de falar o que é certo, o que é errado, de escolher a sua própria religião, de expressar a sua opinião, né? Porque tudo isso está vinculado a esse pensamento iluminista e liberal. Isso é revolucionário porque isso vai trazer a ideia de igualdade, somos todos iguais. O que vai definir que eu vou ter maior capacidade para explicar o mundo de uma forma mais adequada, mais de acordo com como ele realmente funciona, é quanto eu me eduquei, o quanto que eu desenvolvi a minha razão, né? Aí, quanto mais eu desenvolvo minha razão, mais eu vou compreender as lógicas do mundo, né? As leis. Porque o pensamento iluminista, gente, ele é muito pautado no modelo ou numa epistemologia matemática, que depois a gente vai herdar e vai fundamentar as ciências exatas, as ciências biológicas também, né? A física, a química, que é a ideia de que o universo é lógico e é racional. Um pensador muito influente dentro do iluminismo, apesar de ele ser do século XVII, é o Isaac Newton. Porque o Isaac Newton é aquele, né, pensador que, entre aspas, né, gente, porque isso é uma teoria, na verdade, ele descobriu a lei da gravitação universal.
né? Descobriu que é possível explicar o funcionamento do universo por meio do uso da matemática, né? Então isso é muito forte, muito revolucionário também no século XVIII, porque daí eles começam a acreditar, se o mundo é lógico, né? Se eu consigo entender, o mundo tem uma linguagem, inclusive, que me ajuda a entender a lógica do mundo, que é a matemática, quer dizer que eu sou racional, né? Eu tenho racionalidade, eu consigo explicar esse mundo, tá? E se isso provém de cada um, todos somos iguais, não tem uma autoridade, né? Não tem mais essa ideia de que o conhecimento vem da revelação, da palavra sagrada, só do que Deus quiser nos mostrar, ou que o próprio universo é ininteligível, inexplicável, uma coisa que está muito acima da nossa capacidade, né? E outro valor, então, que eles vão defender é a liberdade de cada um fazer uso da sua própria razão. E de criticar tudo, né? Porque eles acham assim, a razão me dá legitimidade para criticar tudo que já foi instaurado, que foi pensado, que foi constituído como conhecimento, né? Tudo é muito arbitrário para eles, né? Tudo pode ser revisto, repensado, criticado, reorganizado, tá? Então, eu vou só falar dos valores, vocês vão ver nos textos depois também no vídeo, né? Que eu já gravei para vocês. Então, alguns dos principais ideários das luzes, né? A defesa intransigente da razão, né? A defesa, assim, né? A questão da racionalidade, a questão da liberdade, a crítica, né? A questão da liberdade, igualdade, educação, autonomia, né? Então, todos esses valores marcam muito o iluminismo. E essa crítica que eles vão fazer a essa sociedade aristocrática, essa sociedade estamental, tá? Leiam lá os textos, né? Porque eu agora estou falando de forma muito rápida. Leiam os textos, vejam lá a live, né? A gravação da live, para vocês conseguirem entender melhor essas questões. Mas o texto, cujo título é Iluminismo, ele é muito didático. É muito tranquilo de entender o iluminismo a partir da leitura desse texto, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair muito bem nas questões sobre o iluminismo se vocês lerem os textos que eu indiquei. Outra coisa que eu pedi bastante para vocês ao longo desse bimestre, gente, foi que vocês falassem, né, das biografias, das trajetórias intelectuais, da produção intelectual, das vinculações historiográficas, né, as determinadas correntes historiográficas de vários historiadores que a gente trabalhou. Então, a gente trabalhou, né, com Jacques Revel, Philippe Herrier, trabalhamos com o Norbert Elias, que é sociólogo, e de alguns deles eu pedi que vocês falassem um pouquinho, né? Então eu vou querer que na prova vocês escolham um desses historiadores que a gente trabalhou nesse segundo bimestre e procurem relacionar um pouquinho, né, a trajetória intelectual desse historiador, né, que época que ele escreveu história, que corrente historiográfica que ele está vinculado e que relaciona um pouquinho com o texto que a gente trabalhou na aula, né, que a gente trabalhou no bimestre. Então, como é que ele conseguiu abordar aquele tema daquela forma, porque ele está vinculado àquele momento da história, né? Da história. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? O Philippe Herrier, por exemplo. Então, o Philippe Herrier vai lá e faz toda uma abordagem, né, sobre a questão, né, da cultura moderna, de longa duração, né? Porque ele vai falar desde o final da Idade Média até o início até o século XIX. Vai abordar questões de práticas sociais, né, questões culturais. E se a gente for pensar assim, né, se você fosse... era inconcebível décadas antes, né, quando Philippe Herrier... Deixa eu até ver quando que é o livro aqui, gente. É de... A primeira edição, vamos ver se tem aqui o ano. 86, né, década de 80. Esse que é o do Philippe Herrier, né, por uma história da vida privada. Se você fosse procurar uma abordagem parecida, sei lá, 50 anos antes, você nunca ia achar. Como assim uma obra, né, que discute história e que vai falar de algo que aconteceu ao longo de séculos? Se a história era toda assim, né? Causa e consequência, muito focado nos acontecimentos, nos grandes heróis, né, na história política. Aí, de repente, vai lá o Philippe Herrier, na década de 80, escreve um texto que falando sobre muitas questões culturais, práticas sociais, falando de vários grupos sociais diferentes, não é só os grandes personagens, né, os grandes homens da história, e falando de comportamentos que ele vai entendendo na mudança desses comportamentos ao longo de vários séculos. Trabalha o conceito de mentalidade, né? O que é mentalidade, né? Sobre o que essa pessoa está falando. Então, se fosse se alguém lá da década de 40, 30, né, fosse falar a respeito disso, e era uma abordagem totalmente diferente, né? Era inconcebível, não entendeu o que o Philippe Herrier estava querendo trazer aqui. Quando que é possível esse tipo de abordagem, né? Porque o Philippe Herrier, gente, ele está vinculado à escola dos Annales,
há um tipo de história que se volta muito para as questões culturais, e quando a gente entende que cultura é sempre na longa duração, que as mudanças são sempre, né, ao longo de séculos, não de uma década para outra, de um ano para outro, né? E então é um outro tipo de história, né? Que tem um momento específico dentro da história, né? Então é isso que eu vou querer que vocês façam, explicar um pouquinho, né? Um desses textos, né? Que eu apontei hoje na aula, pode ser do Jacques Revel, pode ser do Philippe Perrier, pode ser do próprio Falcon, né? Que é um autor brasileiro, né? Que escreveu esse texto aí sobre iluminismo. Qual mais que a gente leu? Pode ser o Norbert Elias também, né? Muito bacana a trajetória do Norbert Elias, a biografia do Norbert Elias. O tipo de sociologia que ele faz também é extremamente inovadora. E ele é um precursor, inclusive, nesse tipo de abordagem sociológica, né? Sempre pensando a relação entre indivíduo e sociedade. Então, vocês daí abordar um pouquinho a obra, né, e a trajetória, trajetória intelectual, né, do historiador ou do sociólogo, se for o Norbert Elias, tá bom? Então é isso que eu vou pedir para vocês na prova. Vou fechar por aqui, para dar muitas dicas, né, tranquilo aí para vocês depois poderem já encaminhando os estudos de vocês. O que eu queria saber agora, gente, é se vocês têm perguntas. E se vocês já poderiam falar se tem alguém hoje que já conseguiu fechar o projeto integrador. Eu vou anotar aqui já. Ninguém conseguiu fechar ainda? O nosso falta só uma parte bem pequena para fazer, que é a parte das atividades, como a gente criou um folheto, né, uma cartilha. Então, nós colocamos algumas atividades, então falta só fazer essa parte, mas está quase finalizando. Então vocês vão conseguir entregar até segunda, né, Wesley? Isso, Ok. Quem quiser entregar antes, tá me enviando, tá, gente? Eu já vou corrigir. tá bom. Mas o prazo é até segunda, tá? Não precisa, quem não quiser mandar, não, vou mandar na segunda, prof, tudo bem. Pode mandar na segunda-feira. Mais alguém, gente, já tá indo no processo finalizando? Gostaria de comentar, perguntar? É o momento. Inclusive do projeto integrador. Todo mundo postou lá os grupos, qual vai ser o conteúdo, o tipo de material. Eu não tive tempo de fazer um levantamento ainda, mas eu vou fazer, né? Amanhã, provavelmente. E daí já vou entrar em contato lá, tem aluno que não tá aqui, que não postou, o que vai fazer. Mas na verdade também não vou ficar correndo atrás de vocês, né, gente? Porque vocês são da graduação, tá? Então tentem se organizar, porque o prazo tá aí, tá bom? Espero que todo mundo já tenha iniciado, já esteja finalizando, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta sobre a prova? Hoje foi mais rapidinho, assim, né? Difícil de explicar as coisas. Vocês vão ter que ver quem hoje assistiram as lives, né? No momento que eu realizei, ou assistiram as gravações, né? Tem gente que vai assistir agora, não tem problema. Mas procurem assistir, principalmente do Iluminismo, gente, tá? E a do Norbert Elias, ajuda vocês a responder a prova. É isso então, né? Tem só. Professora, eu tenho. Eu tenho uma dúvida em relação ao texto do Norbert Elias. Quais eram os capítulos mesmo? Então, que o problema dessas traduções, né, da obra do Norbert Elias é que às vezes muda, sabe, Wesley, muda a tradução. E, inclusive, de uma obra para outra é o mesmo capítulo, mas o título tá com... Quer dizer, são os mesmos capítulos, mas o título do capítulo tem nomes diferentes, porque acho que muda conforme a tradução. Então, eu vou olhar aqui como é que eu postei para vocês. Porque até eu me confundi, sabe? Porque eu tinha lá na época da graduação o Xerox, que tinha um título nos capítulos, e depois quando eu comprei a obra veio com outros títulos, né? Eram os mesmos capítulos, mas os títulos eram diferentes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Porque daí eu mandei pra vocês o livro inteiro, né, gente? É verdade. Eu não mandei só os capítulos. Deixa eu lembrar aqui com vocês. Ó, é o capítulo 7 do PDF que eu mandei pra vocês, tá? Porque se vocês forem procurar em outro, o título pode estar diferente. Então, o capítulo 7 agora eu cliquei aqui só um pouquinho.
Só um pouquinho que eu cliquei e fechou. Capítulo 7, ó, bem comprido. A formação e a transformação da sociedade de corte francesa como funções de deslocamentos sociais de poder. Tá? E o outro era o capítulo 5. Etiqueta e cerimonial. Comportamento e mentalidade dos homens como funções da estrutura de poder de sua sociedade. Ok. Então, é o do PDF que eu mandei para vocês, é o 5 e o 7. Deixa eu só conferir mais uma vez. É isso que eu tinha colocado, capítulo 7 e 5, tá? Que, inclusive, né, se vocês forem ler ainda, quem não fez leitura, lê primeiro o 7 e depois o 5. Tá, gente? Ok. Que mais que vocês têm de pergunta? Prof, eu só Tem queria no fazer chat. Tá no chat? Deixa eu ver. Pode falar, quem começou a falar. Prof, eu queria só fazer uma pergunta. Eu tinha pensado em fazer uma cartilha também sobre o projeto integrador, né? Aham. Mas como está em cima da hora e tal, a gente está pensando em fazer em forma de slides, forma de apresentação. É possível ou não? Só um pouquinho, que o meu cachorro tá latindo e eu não ouvi. Você pode repetir? Hugo, Então, para. a gente tinha pensado no monólogo, como se fosse uma cartilha, um gibi, Aham. né? A gente vai falar sobre trovadorismo, né? Certo. Mas como a gente está meio enrolado, está em cima da hora, a gente pensou também em fazer em forma de apresentação, com slides e tal. E aí a gente mandaria em PDF para É possível? Ou Então, o mas que aí o prof seria como acha? se fosse um material para uma aula, é isso? Uns slides como se vocês fossem dar uma aula? Como se fosse uma apresentação, falando sobre o trovadorismo e tal. Olha, se vocês não vão conseguir fazer, porque daí não se configura exatamente como material didático pedagógico, né? Sim. Mas daí se vocês não vão conseguir fazer algo mais elaborado, mandem isso, que daí vocês garantem pelo menos uma parte da nota, Ah, entendi. tá bom? Não, então a gente vai tentar fazer no primeiro formato, então. Que daí vocês iam fazer uma pequena cartilha, né? É, É porque um daí o monólogo, problema é assim. assim, ó, quem que tá falando? Abraão. Abrão. O problema, Abrão, é que a ideia é que vocês produzissem um material didático pedagógico, né? Sim. E daí vai sair um pouco do formato que eu pedi. Daí, Vai claro, eu sair, posso levar em conta o conteúdo, eu vou olhar o trabalho de Sim. vocês, mas daí vocês vão estar fora de um critério que é apresentar um material didático pedagógico. Entendi. Tá bom? Mas se Tá vocês bom. não conseguirem, mandem por meio de slides, daí eu desconto uma parte da nota, mas levo em conta também o que vocês apresentarem. Não, professor, não podemos ficar sem nada. Então tá bom. Não, vocês não vão ficar sem, mas daí não vão ganhar nota, né? Integral. Ah, entendi. Tá Tá bom? Deixa eu ver. Quem falou aqui foi, acho que é a Luísa, né? A postagem da atividade é para ser enviada junto com o trabalho ou para ser respondida hoje? Gente, tem uma postagem que é agora no AVA, que vocês podem fazer hoje, amanhã, sábado, domingo, até segunda, tá? Porque segunda eu vou entrar e vou verificar. Então essa é uma coisa, porque essa é uma atividade de frequência que vocês têm que fazer, tá ligado com o projeto integrador, mas tem que deixar isso registrado no AVA. E a outra coisa é vocês mandarem para mim o material didático pedagógico que vocês elaboraram, que daí sim o prazo é até segunda-feira. Na verdade, os dois prazos são até segunda-feira, né? Mas daí vocês têm que fazer essa postagem no AVA e também me entregar o material didático pedagógico. Daí vocês podem mandar por e-mail, meu e-mail é anadirrm@gmail.com. Eu nem vou mandar o institucional, tá? Porque daí esse chega tudo pra mim. anadirrm@gmail.com. Se não conseguiram anotar agora, podem me perguntar depois lá no WhatsApp, tá? E o que precisarem, tiverem dúvida, gente, podem me perguntar no particular no WhatsApp, não precisam me perguntar só no grupo. Quando é final de bimestre, que tem trabalho, assim, principalmente por conta do projeto integrador, eu abro uma sessão, né? Não tem problema, eu converso com vocês no particular também. Então, se tiverem dúvidas, né, qualquer coisa, podem me perguntar pelo WhatsApp também. Se tiver algum problema na semana que vem, às vezes com o arquivo da prova, não abriu, deu problema, podem me perguntando, ou também, né, conversa com o Wesley também sempre muito disposto, né, para dialogar, para passar informações para vocês. Tenho certeza que também ele faz essa mediação, tá bom? Mais alguma questão? Prof, eu tenho uma. Pode fazer. Na verdade, é sobre prática pedagógica. Uhum. Eu preciso ainda postar um vídeo lá, de 3 minutos, e eu queria perguntar para você o que você quer que eu fale nesse vídeo para mim não me estender demais. Porque eu tenho medo de, sabe, falando e
pegar. Então, deixa eu lembrar lá, porque vocês têm que postar uma tabela, né? Que é Aham, uma tabela tabela eu postei. comparativa entre a escola tradicional, era isso, gente? Me ajudem a lembrar. Isso. E a Aham. escola Inovadora. inovadora, Escolas isso, inovadoras. obrigada. Escola inovadora. E daí nessa tabela vai ficar tudo meio assim, esquemáticozinho, né? Vocês vão fazer as comparações. Uhum. No vídeo, Cris, né? Isso. No vídeo, Cris, é para você explicar um pouquinho essa tabela. E daí eu Aham. vou ler a tabela e depois eu vou assistir ao vídeo. E daí no vídeo vocês vão explicar um pouquinho essa tabela, o que vocês perceberam de diferenças, sabe? Se alongar um pouquinho mais na explicação, porque na tabela vai ficar bem esquemático. Mas deixa eu abrir aqui, Cris, pra ver se eu não tô falando também errado pra você. Faz um tempinho que eu não olho lá. Eu tenho que terminar ainda de corrigir do primeiro bimestre, ainda tô indo no primeiro bimestre. Mas deixa eu abrir aqui. É porque como é só 3 minutinhos, é muito É, bem fácil a gente ir rapidinho, falando né? e passar, né? Deixa eu lembrar o critério aqui exatamente, pra ver se eu não tô falando errado. É exatamente isso mesmo, Cris. Explicando sua comparação e análise. Aí você faz uma fala um pouco do que você percebeu de diferença entre a escola tradicional. Não precisa falar de cada item, sabe? Porque daí isso você já fez na tabela. Aí você faz uma fala mais Uhum. geral, falando, ó, percebi, na escola tradicional tem tal prática, tem, né, tal formato, e muito diferente desse formato na escola inovadora, sabe? Faz uma fala assim, mais de conclusões, digamos assim, do que você percebeu. Não precisa falar tudo que está na tabela, tá? Então tá bom, prof. Obrigada. Já ajudou. Tá bom. Ok, gente? E não esqueçam, né, que as atividades também lá de prática até segunda também, gente. Nossa, vocês estão, né, devem estar com tudo pelo pescoço para fazer. Mas vai dar certo, no final tudo dá certo. Ok? Então agradeço a presença de todos aí, de todas, né, nessa aula. E boa sorte na prova. Se precisarem de alguma ajuda, tiverem alguma dúvida que não seja de conteúdo, podem entrar em contato comigo também, ok? Ok. Boa Ok, noite. prof. Obrigada. Boa Boa noite, noite. prof. É Tchau, nossa tchau. última Boa aula, noite. tá? Nossa Ah, última aula. prof. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de ano para todos. Igualmente.